Fala, galerinha, mais uma breve aula do que vocês têm me pedido muito aqui, que é falar um pouco sobre prescrição de dietas no diabetes, certo? Todas as aulas que a gente faz aqui no YouTube, lembrando, são aulas de menor duração, mais curtas, mais diretas. Para quem quer aprofundar mais, a gente tem a nossa The Grandes School, que basta vocês colocarem o celular de vocês apontado aqui para esse QR Code, e vocês vão ter acesso aí à nossa Super The Grandes School, que lá vai ter aula de diabetes, teatose, de prescrição de dieta, de interpretação de exames, de captação de pacientes, do que vocês puderem imaginar tem lá no The Grandes School. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, o Simplificando a Nutrição Esportiva, e já deixar o like de vocês aqui, que é muito importante para a gente construir essa nossa relação aqui, especialmente com profissionais e estudantes da área da nutrição. Então, como muitos de vocês já sabem, né, galera? Diabetes mellitus é um grupo de doenças, certo? O que a gente vai focar aqui hoje é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, certo? Quando a gente fala do grande grupo diabetes mellitus, a gente está falando de um grupo de doenças que são caracterizadas, têm em comum, né, a hiperglicemia crônica, ou seja, de maneira persistente, a gente tem níveis mais elevados de, como diriam os antigos, de açúcar no sangue, né, ou a famosa glicose plasmática, que ela se encontra ali em níveis elevados de maneira crônica, certo? Como característica, a gente vai ter normalmente a base do princípio fisiopatológico, né, por decorrendo de três mecanismos principais. Ou o sujeito, o organismo daquele sujeito tem uma deficiência de insulina, né? Então, por exemplo, como a gente tem no diabetes tipo 1, né? Que o organismo basicamente ele não produz insulina ou produz minimamente algo que não é relevante, que não tem influência dentro do controle da glicemia, né? Segundo, num segundo mecanismo, a gente tem a resistência à insulina, né? Então, essa é uma situação muito típica do diabetes tipo 2, né? Que é quando a insulina, ela tá ali, mas os tecidos, se a gente for falar, por exemplo, da nossa musculatura esquelética, eles não estão respondendo de maneira correta para fazer ali a translocação da glicose, para captar aquela glicose e utilizar de maneira correta, certo? Então, ou seja, existe ali um mecanismo de resistência a insulina. Já dando um adendo, olha que curioso, por isso que muitas vezes a gente vê a pessoa resistente à insulina com a glicemia normal. Aí tu, como assim? Como assim, professor? Como é que ela vai ser resistente à insulina e ter a glicemia normal? Justamente, ela está hipercompensando a insulina para que aquela glicemia se mantenha normal. Agora, como tem resistência àquela insulina nos tecidos, em algum momento vai dar problema. E a gente tem um terceiro mecanismo que é basicamente a combinação de todos esses fatores que eu citei aqui, certo? Principalmente resistência à insulina. E a gente pode chegar até o ponto de ter aí uma falha total, como a gente tem, por exemplo, no DM tipo 1. O fato é, de maneira geral, ou pelo menos como base cunhada em literatura, a gente vai ter uma visão mais aprofundada dos tipos de diabetes mellitus, né? A gente tem diabetes mellitus mais conhecidos, como o diabetes mellitus gestacional, o diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Características de cada um, galera. Então, na fisiopatologia, ou seja, na origem da doença, ou digamos no mecanismo clássico da doença, perdão, né? A gente está falando no diabetes tipo 1 de uma doença autoimune, né? E como ela é autoimune, a gente tem uma destruição mediada, né? Porque a gente vai ter os próprios o próprio sistema imune do sujeito fazendo uma agressão lá nas células beta pancreáticas, que, como a gente sabe, são as células produtoras de insulina, ou seja, vai acabar resultando numa deficiência absoluta de insulina. Certo? Deficiência absoluta de insulina. E para vocês verem como a galera. Aí é um adendo também que eu vou fazer aqui, vocês sabem que eu gosto de dar um macete ou outro, para vocês verem como a galera fala bobagem, né? Então, se a insulina fosse tão ruim assim, não seria, né? Qual o problema de não ter insulina? Né? A galera fala, não, porque a insulina tu não pode aumentar. Calma, que no contexto clínico as coisas não são bem assim. Aumenta ou não aumenta. Tem insulina ou não tem insulina. As coisas não são tão simples assim. Mas o que a gente sabe é que no caso da insulina 1, da diabetes tipo 1, ela é caracterizada dessa forma, o que resulta, obviamente, em
uma diminuição agressiva ali na captação de glicose, né? Que naturalmente a ideia não é a gente focar aqui na fisiopatologia, mais adentrar aqui na dieta, né? Mas que naturalmente vai trazer aquelas características clássicas, né? Então, por exemplo, perda de peso acentuada. Né? Um início mais rápido, normalmente a gente vai observar em sujeitos mais jovens, né? Até porque os sintomas que a gente tem do diabetes tipo 1, eles são sintomas que vão chamar a atenção, né, dos pais, ou pelo menos deveriam, né? Então, costuma ser observado de maneira mais recente. Lá nas aulas da The Grand School, eu até me aprofundo até na questão de anticorpos, né, que vão ser solicitados, ou mesmo em termos de diagnóstico, mas como eu falei, aqui são aulas que, se a gente abranger mais do que a gente deve aqui, a gente vai acabar desfocando. Então vamos entrar para o ponto central aqui. O conceito chave aqui, o conceito chave da insulina, tá? Da diabetes tipo 1, insulino dependente, é que o problema não é o peso da pessoa, não é o carboidrato que ela come. O problema aqui é um problema médico, clínico, que é a ausência de insulina. Tá? Agora, quando a gente vai para o tipo mais comum, que nas estimativas a gente está falando de pelo menos 90% dos casos, que é o diabetes tipo 2, e que vocês vão ver muito no consultório de vocês, o que a gente está falando? A gente está falando de uma doença que naturalmente progride por causa da resistência periférica à insulina. Então a gente vai estar falando de uma resistência do tecido adiposo, eu citei aqui da musculatura esquelética, do fígado, que vai ter uma resistência à ação daquele hormônio. Agora, se vocês forem observar, por exemplo, nos exames de sangue daquele paciente, vocês vão ver uma quantidade de insulina muito alta, né? Por quê? Porque existe ali uma compensação. Então, muitas vezes a gente vai ver a insulina alta, mas a glicemia é normal. Agora, se a gente faz o cálculo do índice de IOMA, quem não sabe como fazer, tem lá também lá na The Grand School, né? E se eu não me engano, tem aula aqui no YouTube também curta sobre o índice de IOMA, mas que seja, né? O índice de IOMA já mostrando ali que tem uma resistência à insulina bem característica, né? Ou seja, a gente vai estar falando de um mecanismo muito mais relacionado à questão de aumento de peso, de excesso energético, né, de sobra energética, de adiposidade visceral, do que um mecanismo específico, como é, por exemplo, a diabetes tipo 1, que é, de novo, uma doença imunomediada, uma doença autoimune, certo? Então, a diabetes tipo 2 apresenta muito mais uma característica de início gradual, né? De progressão natural, digamos assim, o que acomete que muitas vezes ela vai acabar sendo assintomática por anos. Então, tu não sente que tu tem glicemia alta, né, pessoal? Então, essas diferenças principais, guardem aqui, porque é o nosso foco de hoje, são elas que vão nos ajudar a entender por que que num diabetes tipo 1 não é só a gente pegar e cortar carboidrato, pelo amor de Deus, né? Pelo contrário, a gente pegar e cortar carboidrato da pessoa. Ou mesmo no diabetes tipo 2, a gente sair calculando dose de insulina para pessoa, sendo que nem é responsabilidade nossa. Ou fazendo perguntas bestas para a pessoa, né? Que muitas vezes nos colocam num grau de autoridade lá para baixo, né, pessoal? Então a gente tem que ter esse conhecimento fresquinho na mente, tá? E a gente tem outros tipos, como o clássico diabetes gestacional, né? Que ele costuma ser tratado ser algo transitório, né? Que normalmente o diagnóstico vai acontecer ali pelo segundo ou terceiro trimestre e que normalmente é reversível depois do parto. Né, mas que a gente sabe que aumenta muito o risco futuro de diabetes tipo 2 e que pode trazer complicações principalmente para o feto. Né? E a gente tem também alguns outros tipos específicos, né, de diabetes. Então, a gente vai estar falando de causas específicas, como genéticas, causas de origem pancreática, como pancreatite, câncer no pâncreas, né? Uh, Síndrome de Cushing, né? Ou até mesmo medicamentos, como alguns glicocorticoides, certo? Até alguns antipsicóticos também podem induzir, tá? Então, no nosso foco aqui, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, a gente está falando numa visão geral, uma comparação da etiologia, uma doença autoimune, que é a diabetes tipo 1, em comparação com uma doença de causa de origem metabólica,
né? Enquanto a gente pode ter a insulina presente, né, no diabetes tipo 2, mas que pode fazer uma perda progressiva. Não que ela se torne uma doença autoimune, isso é uma confusão que muitos alunos fazem, tá, pessoal? Mas ela progressivamente te levar à necessidade de usar insulina. Aí tu vira um diabético tipo 2, insulino dependente, certo? As características fazem com que a doença diabetes tipo 2 apareça mais em adultos, enquanto que a DM tipo 1 mais em sujeitos mais jovens, normalmente na infância, né? Ela vai ter o diagnóstico. E a característica crucial no diabetes tipo 2, nada que a gente não possa ver também no diabetes tipo 1, mas não é tão comum, né? É o clássico sobrepeso e obesidade, o que confere a toda essa origem desse modelo dietético, desse modelo de doença, uma característica muito de efeitos quando há fatores de risco modificáveis que são modificados. Então, exemplo, o sujeito que treina, o sujeito que faz dieta, cara, a tendência é que ele ou se proteja de ter uma DM tipo 2, que daqui a pouco classicamente se observa na família dele, né? Ou mesmo durante o tratamento ele cada vez progrida de maneira mais positiva, né? Enquanto a gente está falando, né, de assim, o carboidrato ser o principal determinante da glicemia, a gente sabe disso, ele não é restringido de maneira agressiva, tá, pessoal? Ou pior, de qualquer maneira, tá? O que a gente faz é quantifica, a gente prevê, e no caso do DM tipo 1, a gente ajusta com insulina, certo? E também, claro, no diabetes tipo 2 e no 1 também, vai focar na qualidade, né? Carga glicêmica de baixa carga glicêmica, fibras adicionadas, né? E, claro, a redução de carboidrato pode depender ali do contexto. A gente pode trabalhar, por exemplo, num DM tipo 2 com dietas mais agressivas em termos de restrição de carboidrato, certo? Então, enquanto o DM tipo 1, por exemplo, não há um foco necessário em déficit calórico, o objetivo é controle glicêmico, não perda de peso, olha a grande diferença. O diabetes tipo 2, déficit calórico quando há sobrepeso é um primeiro mecanismo de tratamento, é fator central no tratamento, né? Porque a gente tem uma evidência extremamente consistente que a redução de gordura subcutânea, principalmente visceral, melhora sensibilidade à insulina. Certo, galera? É, então, em termos gerais, a gente tem no diabetes tipo 1, né, uma precisão no ajuste da insulina e do carboidrato, enquanto no DM tipo 2 a gente pode citar algo como uma intervenção metabólica global com a intenção de melhorar o sujeito como um todo, especialmente na questão do sobrepeso, que é comumente associado a diabetes tipo 2. Certo? Vamos lá, só pensar rápido, né, pessoal? Se a gente está falando que 7 a cada 10 brasileiros têm sobrepeso, e que a gente está falando de uma população que mais de 25 milhões de pessoas têm diabetes tipo 2, então é muito provável que esse paciente com diabetes tipo 2 também tenha sobrepeso, tá, pessoal? De forma técnica e científica, quando a gente fala do diabetes tipo 1, o cálculo da insulina prandial, certo? Ele vai envolver dois componentes, tá? Bolos para cobrir o carboidrato da refeição, né? E o de correção, que é para ajustar a glicemia pré-prandial, enfim, que está acima da meta. Né? Então, a contagem de carboidratos é uma parte da educação estruturada ali do nosso paciente que tem DM tipo 1. Né? A lógica, eu não vou aprofundar aqui, né? A intenção não é essa, mas a lógica é que a gente vai usar essa dose do bolo de insulina para refeição quando a gente soma o bolos para o carboidrato, para a gramagem específica de carboidrato, mais esse bolos de correção. E quando tem bomba de infusão ali, né, a gente também retira a insulina ativa que está residual, tá? Então, basicamente, a gente vai estar dizendo que o profissional ele vai estimar quantas gramas de carboidrato vão ser ingeridos, né? Aplica a relação da insulina carboidrato para aquela refeição. E se a glicemia antes da refeição está acima da meta, a gente faz uma correção utilizando aquilo que a gente chama de fator de sensibilidade à insulina, tá? E em usuários que têm uma bomba de infusão, que é um pouco mais raro, né?
enfim, a gente também considera essa insulina on-board, digamos assim, para reduzir o risco de empilhar a insulina, né? Mas como eu falei, essa parte é uma parte que precisa de um tempo muito maior do que o programado de 20 minutos aqui que eu programei para as aulas do YouTube, tá, pessoal? Então, mais aprofundamento, a gente precisa de um tempo maior de aula, tá? Mas em, a gente faz basicamente a cobertura do carboidrato usando a relação de insulina-carboidrato estimada pela regra dos 500, né? A correção a gente usa o fator de sensibilidade, que é uma regra dos 1800 para análogos rápidos, né, de insulina, e basicamente usando essas regras a gente consegue ali estruturar uma dosagem clássica de carboidrato para a recomendação de insulina que aquele sujeito vai utilizar. Como eu falei, mais aprofundamento, como calcular, demoraria muito tempo, então não dá para a gente focar nisso aqui. O fato é, a título de curiosidade, acho que de todos os pacientes de diabetes tipo 1 que eu já atendi, não, eu ia dizer um, não, esse também. Eu nunca tive um que já não soubesse fazer isso, tá? Eu nunca tive um que era só eu colocar a gramagem de carboidrato que está na refeição e o próprio diabético, o próprio portador do diabetes tipo 1 já sabia fazer o cálculo, né? Porque a galera já vem desde normalmente ali 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade já tem o diagnóstico, né? Mas como eu falei, existe a possibilidade de alguém não saber? Existe, né? E é importante que a gente saiba como explicar. Mais aprofundamento não cabe aqui. Agora, já no diabetes tipo 2, galera, no diabetes tipo 2, a gente tá falando não só de um controle glicêmico, mas a gente está falando que a gente vai tentar corrigir aquele mecanismo inicial, que é a resistência à insulina. Para isso, a gente controla a glicemia, óbvio, mas a gente também melhora a composição corporal. Então, o passo a passo, né, óbvio, calcula gasto energético, né? Define objetivo. Então, por exemplo, se o paciente está com essa barriguinha aí que está no vídeo, a gente já vai trabalhar com um modelo de restrição energética para que confira a ele uma perda de peso, né? A distribuição clássica que a gente tem de macros, que, por exemplo, se tem obesidade, se tem uma obesidade sarcopênica, por exemplo, a gente vai jogar as proteínas lá para cima, podendo chegar em alguns casos até 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Enquanto que a faixa de carboidratos é muito flexível. Dependendo do contexto metabólico, como assim, professor? Por exemplo, como está o índice de IOMA, como está o sobrepeso, como está a hemoglobina glicada, a gente pode trabalhar com faixas de carboidrato que vão de 10, 15, 20% até 50, 55% das calorias totais daquele paciente. E nas gorduras, a gente sempre vai ficar naquela margem de 25 a 40% do valor energético total. O fato é que a gente sempre foca no trabalho da resistência à insulina, né? Então, fracionamento de refeições, certo? Controle de carga glicêmica, então, principalmente a adoção ou a adição, né, de fibras, de um contexto clássico das refeições que combine, né, quantidade boas gorduras, né, e não fique jogando com gordura, bom, trans não preciso nem falar, né, mas principalmente não fique aumentando o volume de gordura saturada, que para DM tipo 2 é especialmente nocivo, certo? Erros comuns que a gente foca em tirar açúcar, né? Tirar açúcar, tem que tirar açúcar, mas tem que controlar como um todo. A gente tem que ter muito bem estabelecido essa fala com o paciente, né? Porque se a gente fala, a gente entende o que é retirar açúcar. A gente vai estar falando, por exemplo, reduzir carboidratos, trabalho. Agora, o paciente pode entender isso como basicamente, se eu retirar o açúcar da dieta, então tá resolvido o meu problema, né? Mas não, a gente vai estar falando de calorias totais, porque se o sujeito tá como esse sujeito da foto, a gente vai trabalhar com redução principalmente de gordura visceral, né? Muitos acabam ignorando proteína, que no contexto metabólico é extremamente importante para controle de composição corporal. E principalmente a gente individualiza, né? Porque que nem eu falei para vocês, depende. Agora, a quanto de carboidrato? Depende. Se o índice de IOMA do cara tá mostrando que o cara tá muito resistente à insulina, pô, eu tenho que trabalhar com uma gramagem de carboidrato muito menor e eu tenho que distribuir muito melhor. Eu tenho que praticamente obrigar aquele cara a treinar musculação e por aí vai, né? Então,
No DM tipo 2 é intervenção metabólica completa, tá? A gente não trata DM tipo 2 cortando carboidrato, tá? Porque não é cortar carboidrato que melhora a insulina, sensibilidade à insulina. A gente melhora a sensibilidade à insulina, adivinha como? Melhorando a sensibilidade à insulina, certo? E esse é o foco do tratamento. Como? Treinamento, atingir metas de composição corporal adequadas para esse paciente e tudo que a gente sabe que precisa para um contexto metabólico mais favorável. Tá, galera? Passei um pouquinho, como prometido, né? Queria ficar até os 20 minutos de aula aí, quase 22 minutos, mas você já tem um bom conteúdo. Lembrando, quem quer entrar para nossa querida The Grandes School, só apontar a câmera para esse QR Code aqui e vem comigo que lá tem muita coisa, tá? Abração a todos e até a nossa próxima aula, galera.